Uma notícia para lá de boa. Os senadores se movimentaram para que o número de doadores aumente no país e ajude a salvar vidas. Desde o mês de fevereiro, as doações de órgãos receberam um incentivo. Um projeto aprovado pelo Senado, que agora é lei, vai beneficiar 41 mil pessoas que estavam à espera de um órgão no final do ano passado. A nova lei cria a Política Nacional de Conscientização e Incentivo à Doação de Transplante de Órgãos e Tecidos, para que a população saiba da importância em autorizar a remoção de órgãos quando um familiar falecer. É difícil, mas não é impossível, ajudar a quem necessita de um órgão para sobreviver. O relator foi o senador Humberto Costa, que espera que a nova legislação resulte na ampliação do número de transplantados. Acho que o principal efeito é a conscientização das pessoas quanto à importância da doação, em especial, esclarecer, inclusive, como se dá o processo de captação, da doação, da realização do transplante, dar às pessoas a segurança de que quem se transforma em doador é porque não tem mais viabilidade de vida e, ao mesmo tempo, que nós temos um processo que é transparente, é universal e é absolutamente confiável, que é a fila do transplante. E esse trabalho, inclusive, tem uma previsão muito importante, que é a de um trabalho junto às escolas, junto às crianças também, para que no futuro nós tenhamos ainda um maior sistema de transplantes de órgãos do Brasil. O Brasil, aliás, é o maior transplantador de órgãos do mundo no setor público. E o grande problema de nós não ampliarmos ainda mais, ainda é um certo preconceito, uma certa preocupação, uma insegurança das pessoas em garantir a doação do órgão de um familiar, de uma pessoa querida, naquele momento em que a vida já não tem viabilidade. A conscientização da população é fundamental para que os pacientes consigam sair de uma fila gigantesca, fazer o transplante e viver com saúde. Há crianças também que morrem à espera da decisão de um familiar que nega ajuda ao próximo. A Luciana era tia do Patrick. Ela conta que o menino com 11 anos teve um AVC hemorrágico, acidente vascular cerebral, e veio a óbito. Os pais de Patrick não pensaram duas vezes. Embora o menino fosse filho único e super amado, a mãe e o pai dele decidiram doar os órgãos. A tia Luciana foi quem concordou em nos dar essa entrevista e explica como aconteceu todo o processo. Eu contei para o meu amigo que quando eu vi o Patrick sendo levado para o bloco cirúrgico para que seus órgãos fossem retirados, ele estava corado, coração batendo, ele estava respirando, mas sem vida, em morte encefálica. Então eu perguntei para o meu amigo: "Tu consegue entender?" E ele me respondeu: "Difícil entender." Então eu ousei outra pergunta para o meu amigo: "Tu autorizaria a doação de órgãos do teu filho sem saber absolutamente nada sobre morte encefálica e processo de doação de órgãos?" Prometi para a mãe dele, para minha irmã, que ele jamais seria esquecido, porque a memória e a doação dele jamais podem ser esquecidas. De lá para cá eu me engajei nessa causa por amor, para dar voz às famílias doadoras, que são as protagonistas deste processo de doação de órgãos, porque sem doador não há transplante, e para inspirar a sociedade com a nossa história. Me tornei parceira de alguns projetos, entre eles o Cultura Doadora, da Fundação Ecarta, aqui de Porto Alegre, onde fazemos um trabalho magnífico de esclarecimento. Eu quero que mais famílias doadoras apareçam por aqui, para que a gente possa inspirar cada vez mais e para que a causa doação de órgãos não tenha que ser uma corrida só contra o tempo, que ela seja uma maratona onde todos possam estar correndo juntos
no mesmo objetivo: esclarecimento, se colocando no lugar do outro e levando informação para a sociedade. Há várias razões que impedem as pessoas de abrir mão do órgão de um parente falecido para a doação. A religião é uma delas, mas existe também o desconhecimento geral de quem nunca prestou atenção ao número de pacientes que aumenta a cada dia. Hoje, são mais de 41 mil pessoas na fila de espera. A Márcia é uma delas. Meu nome é Márcia Correia Moraes, eu tenho 60 anos, tenho insuficiência renal há 25 anos e há 2 anos faço diálise peritoneal. E estou na fila do transplante também há 2 anos. Eu comecei com hipertensão e comecei a inchar as pernas. Aí não investigavam e eu fiquei assim uns 3, 4 anos só sendo hipertensa e ninguém investigando. Até que um dia um médico resolveu dar uma pesquisadinha e ele viu que o meu problema não era só hipertensão, que eu tinha alguma coisa nos rins, que eu perdia muita proteína. E ele falou, então vai para um nefro. Aí eu fui para um nefrologista, fiz a biópsia, né? E foi feita a biópsia, aí veio o nome do que eu tinha. E aí descobriu por que eu era hipertensa. É muito material, as bolsas, eles entregam todo mês. O caminhão de transportadora vem, é um caminhão. Eu tenho um quarto só para guardar as minhas coisas. São caixas e caixas e caixas. São caixas assim, ó, com 3 bolsas do líquido. Cada bolsa pesa 6 quilos, são 6 litros, 6 quilos. Então são 3 bolsas, são 18 quilos, quase 20 quilos cada caixa. São cerca de 20 caixas. O material vem todinho, as mangueiras, fita crepe, máscara, tudo arrumadinho. Todo mês chega. Tem muitas famílias também que, por exemplo, o parente vem a óbito e eles não deixam que haja a doação. A importância de quem quer doar, deixar por escrito ou deixar com a família, com alguém, gente, eu quero doar, eu quero, né, deixar bem claro, porque para a família não ter esse poder. Eu quero o rim, mas o outro tem que querer me dar, né? No Ministério da Saúde existe a coordenação do Sistema Nacional de Transplantes, que anualmente faz a campanha nacional para conscientização e incentivo à doação de órgãos e transplantes. Eles realizam uma parceria com as centrais estaduais de transplantes e outras associações. Anualmente, todos os meses de setembro, nós temos o lançamento da campanha nacional, para conscientização, incentivo à doação de órgãos e transplantes, porque o dia da doação de órgãos é o dia 27 de setembro. Em primeiro lugar, acho que é a questão da conscientização da população mesmo, acerca da segurança do processo do diagnóstico da morte encefálica, no caso das pessoas que têm essa vontade de manifestar, essa manifestação voluntária de doação de órgãos após o seu falecimento, todo esse processo, todo esse protocolo é absolutamente seguro, então essa pessoa pode manifestar para os seus familiares essa vontade de doar órgãos e pode até também registrar esse interesse na rede cartorial do Brasil, tendo em vista uma parceria recentemente lançada entre o Colégio Notarial do Brasil, o Conselho Nacional de Justiça, o CNJ e o Ministério da Saúde, que é a de instituição das AEDOs, que são as autorizações eletrônicas para doação de órgãos, tecidos e partes do corpo. Nós temos essa dificuldade com relação a conscientizar a população e deixá-los tranquilos, com relação ao processo de doação, e também temos um desafio que é o de capacitação das equipes, as equipes captadoras dos órgãos, as equipes que fazem o transplante. O potencial doador é aquele que está acamado numa instituição hospitalar e cuja equipe registra, que ele pode vir a ser um potencial doador em razão das suas condições de saúde, que estão aí rumando para um potencial diagnóstico por morte encefálica, e doador efetivo é aquele doador em potencial que de fato, após o seu óbito,
a equipe consegue captar. A ideia é que os profissionais do Sistema Nacional de Transplante, eles consultem as AEDO, as autorizações, né, dos pacientes que tiverem encaixado no protocolo de morte encefálica, por exemplo, e possam consultar se aquela eventual pessoa registrou em vida uma autorização eletrônica de doação de órgãos, né? Isso facilita a comunicação com o familiar daquela pessoa após o seu óbito. Em Brasília, no Hospital de Base, funciona a Central Estadual, que é responsável pela coordenação das atividades de transplantes, abrangendo a rede pública e particular de saúde. A central gerencia o cadastro de potenciais receptores, recebe as notificações de morte encefálica, organiza normas de doação e também faz a captação estadual e interestadual, assim como a distribuição dos órgãos e tecidos. A Central Estadual de Transplantes é um órgão que tem em toda a Secretaria de Saúde no Brasil, então aqui no Distrito Federal também tem, e a função principal é organizar tudo que se relaciona à doação de órgãos, tecidos e transplantes naquele estado, no caso aqui no Distrito Federal. No caso da doação, ela só pode ser autorizada quando tem consentimento da família, ou seja, precisa ter uma autorização familiar. Então, quando a pessoa quer ser doadora, ela quer se declarar doadora, o ideal é que ela converse com a família. Porque independente do que aconteça, no momento do óbito, a família tem que autorizar, senão a gente não pode ter aquela doação. E isso é obrigatório. Então, o ideal, e a gente sempre coloca nas campanhas, tudo você quer ser um doador, avise a sua família, converse com a sua família. Porque na hora ali do óbito, quem pode autorizar realmente é só a família. A gente nunca perde uma oportunidade de conversar e de falar sobre isso em todos os ambientes onde a gente é convidado. E o fato de ter uma campanha nacional que incentive, que coloque o tema para o público em geral, para a discussão, é sempre bem visto e é sempre muito importante. As maiores dúvidas da população no momento de aceitar ou não aceitar a doação de um ente, seu que faleceu, é sobre a lisura do processo. Então as pessoas elas querem ter segurança de que aquele processo ele é um processo sério, que ele está sendo conduzido de forma correta, Então, para não ter dúvidas em relação a isso. E dúvidas mesmo como que funciona, na verdade, esse processo de doação. O que é, afinal? O que vai acontecer com o corpo do meu familiar? A doação de tecidos, ela é um pouco diferente, porque o paciente não precisa estar em morte encefálica. Então, para córneas, é qualquer óbito que o paciente o coração já parou. Então, já depois que já o coração está parado, Não precisa estar em morte encefálica. Então, o processo da doação, da busca ativa e da doação de córneas, ele é um pouco diferente, porque o pessoal do banco de olhos aborda as famílias, conversa com as famílias para a doação de córneas de um outro tipo de paciente, seja um doador e converse com a sua família e, no momento que tiver que tomar uma decisão, tente pensar na nossa fila de espera e na nossa lista de espera de pacientes que necessitam de transplante, que tem muita gente que se beneficia com um ato de doação de órgãos no Brasil. A nova legislação pode beneficiar mais de 41 mil pacientes que estão na fila à espera de um transplante. Um gesto de bondade que pode salvar a vida de milhares de crianças também. Queria citar um exemplo. Às vezes, uma vida faz com que alguém volte a ver com um transplante de córnea, faz com que alguém volte a viver com o coração, com o pulmão, com parte de um fígado. E o rim, que a gente tem uma fila imensa de pessoas precisando de um rim. Então, doem órgãos. E quero parabenizar aqui os meios de comunicação do Senado, que está trabalhando sobre essa campanha e da importância que ela tem para o Brasil, que a gente já foi um dos maiores doadores de órgãos. Aí a gente teve uma parada durante a pandemia, mas agora hora
de incentivar e mostrar às pessoas que salvar vidas vale a pena. Espero que o governo possa incentivar essas doações para nós possamos ter condição de dar vida àquelas pessoas que podem e precisam viver com as doações. Aos doadores, a minha gratidão, o meu reconhecimento pela capacidade humana de se doar, de doar a vida às pessoas sem perder a sua própria vida, porque, é claro, a doação tem que ser feita através do estudo médico de cada paciente que vai doar, da avaliação fisiológica, dos exames todos médicos que são feitos para ter a capacidade de doação e tranquilamente continuar essa política fundamental para o nosso país. O advogado constitucionalista e doutor em Direito pela Universidade de São Paulo, Camilo Caldas, em entrevista ao Inclusão, afirmou que a possibilidade de consentimento presumido pode se estender no país. Se uma pessoa em vida não desautorizar, ou seja, não disser que não quer que os seus órgãos e tecidos sejam doados após a morte, se presume que ele é um doador, ou seja, se inverte a atual situação. Seria necessário a pessoa manifestar-se contra a doação ainda em vida. Esse, como eu disse, é um sistema que existe em outros países, inclusive na Europa, e que aumentou drasticamente o número de doações de órgãos e tecidos, porque a pessoa teria que ter manifestado em vida que não desejava que isso ocorresse. Uma família unida pelo amor e pela dor, mas no final prevaleceu a cura da filha, da mãe e o pai que ficou com fama de herói. Todos ganharam saúde, bem-estar e a união entre os três ficou ainda maior. A mãe Lena é psicóloga e nasceu em Brasília. Ela era portadora de uma doença congênita, herdada pelo avô, pai de sua mãe, e que morreu aos 53 anos. Os avós de Lena tiveram 10 filhos, 50% deles com problema renal. O rim de quase toda a família é policístico. O tratamento é o transplante. O tratamento dos rins policísticos é o transplante. Então não tem outro tipo de tratamento. Quer dizer, tem tratamento, a hemodiálise, ela é o que a gente pode fazer, né, para viver. Enquanto a gente está sem o rim, a gente vai fazendo hemodiálise. Eu fiz 3 anos de hemodiálise. Eu descobri bem cedo que eu tinha, mas entre mim e meus irmãos, e minha mãe também, minhas tias, a gente começa a ter problema, insuficiência renal depois dos 40. Eu tive as minhas filhas e depois começou a apresentar assim, a deficiência, né? Os cistos subiram, os cistos cresceram, aí ele fica grande. Aí você tem que fazer uma nefrectomia, que é tirar os rins. Através dos exames que a gente faz, exame de sangue, então o que avalia? A creatinina, a ureia também, né? E a gente vai acompanhando. Eu acho que eu comecei assim, que eu tinha problema de pressão alta, ia no meu cardiologista. Mas aí o cardiologista já viu que os exames, creatinina, né, já estavam em déficit. Aí eu fui para o nefrologista. E desde então eu venho me tratando. Tratando assim, remédio para pressão, até que chegou o momento que eu tive que fazer hemodiálise. Fiz a nefrectomia e comecei a hemodiálise. Fiquei 3 anos dialisando. Lena teve 3 filhas e 2 nasceram com a mesma doença da família. Uma delas morreu. A mais velha, Liana, teve mais sorte. Sobreviveu e recebeu um rim do pai. Ela explica como a doença começou a atacá-la. Eu comecei a ter com 15. Eu tinha muita dor renal, muitas cólicas renais. E meu rim já estava bem grande, os 2, né? Eles estavam muito grandes.
E aí, com basicamente 16 anos, eu comecei esse tratamento conservador, que é você ter um nefrologista que te acompanha e fazer exames regularmente. E aí vai vendo se você desenvolve hipertensão ou diabetes, que são essas doenças que atacam mais ainda o rim. Fiquei durante 5 anos. E é um processo assim bem difícil. No meu caso, eu usava um catéter porque eu não consegui fazer a fístula no braço, porque minhas veias são muito finas. Liana ficou presa à máquina de hemodiálise por anos. A máquina é uma prisão, né? A máquina da hemodiálise é uma prisão. Então, assim, se liberte, né? Se você tem a oportunidade de pelo menos só entrar na fila, né? Assim, não custa nada, né? Você entrar. Então, entra na fila. Se você tiver um familiar compatível com você, vá atrás dos exames. Ninguém vai fazer algo irresponsável. Ninguém vai pegar uma pessoa que não é compatível e fazer o transplante, né? E ninguém vai pegar uma pessoa que está meio doente e fazer o transplante. Então, confie nos médicos, confie até no SUS, que, né, a gente faz o transplante pelo SUS. Por mais que eu tenha usado o plano de saúde, toda a base assim, de exames pelo hemocentro, tudo, assim, né, muitas coisas, até o medicamento da farmácia de alto custo, tudo é pelo SUS também. Então, confie, né? Você tem a possibilidade de fazer tudo pelo SUS. Então, supostamente, você não paga nada, né, para isso, e a gente tem esse privilégio aqui. Paulo Costa é o pai de Liana. Com 57 anos, ele deu de presente à filha um dos rins. A gente acaba aprendendo muita coisa, né? Quando você convive com essa questão, né, da doença renal, a gente vai aprendendo. Então, eu aprendi muito com o que aconteceu com a minha esposa, né, que recebeu um órgão de uma pessoa falecida. E eu vi a possibilidade, há muito tempo atrás, quando a doença começou a se manifestar na minha filha, a possibilidade de eu ser um doador, né? Então isso eu tinha em perspectiva. E isso fez com que eu mudasse até um pouco a minha vida, começasse a me preparar para isso, do ponto de vista físico, do ponto de vista clínico. Preparei muito a minha cabeça porque eu tinha um propósito muito maior que a saúde dela, né? E eu tinha muita confiança nos médicos, eu vinha conversando com nefrologistas há muitos anos, né, acompanhando a doença da minha esposa. Então eu estava assim, muito tranquilo, muito confiante, né? E tem acontecido exatamente o que os médicos falaram, né? Eu tenho uma vida absolutamente normal, né, e continuo com as mesmas atividades, não sinto absolutamente nada, né, em relação a alguma debilidade da minha saúde, né? 2 meses depois da minha cirurgia eu já estava viajando de bicicleta, né, pedalando muitos quilômetros, né, como eu sempre fiz. Então a minha vida se tornou melhor, né, sabendo da saúde dela. Paulo Costa deixa uma mensagem de otimismo para que a população tenha mais consciência e sensibilidade para a doação de órgãos. Eu acho que uma pessoa que doa, ela pode fazer uma coisa marcante na vida dela, né? Eu acho que é um ponto alto da vida, você poder fazer essa contribuição para outra pessoa, uma doação. Esse gesto, né, é um gesto assim elevado, eu acho, né, para poder pensar no outro no sentido de que essa outra pessoa pode ter uma vida melhor, né, pode ter um alívio no seu sofrimento, né? Então eu acho que as pessoas que têm receio, né, podem usar um pouco desse sentimento, né, de solidariedade, né, de amor mesmo, né? Doar é um ato de amor, né? É um ato de desprendimento, né? E eu acho que a gente se eleva quando a gente procura desenvolver, né, essa virtude. Eu acho que é uma virtude. O Inclusão termina aqui. Se você quiser rever ou compartilhar esse programa, basta acessar a página da TV Senado no endereço senado.leg.br/TV ou entrar no canal da TV Senado no YouTube. E se você quiser mandar sugestão de tema para o programa, é só enviar um e-mail para o inclusão@senado.leg.br. Obrigada pela companhia e até a próxima. Tchau!